Oi, gente, tudo bem? Essa live não estava programada e eu tava aqui gravando uns vídeos e eu pensei, eu vou fazer uma live curta que daí acaba ficando, né, como um vídeo aí gravado para ajudar outras pessoas. Primeiramente, antes de eu começar aí a live, né, oficialmente. Bem-vindos aí quem tá entrando na live de surpresa. Eu vou tirar uma cartinha pro dia de hoje, tá? Então, porque eu quero falar do algoz e da vítima. Então aqui, ó. Pare de se preocupar com seus entes queridos e em como ficarão diante da sua ausência. Essa seria a cartinha de hoje. Mas, gente, eu vou aqui falar rapidinho para que vocês possam se beneficiar, porque é algo que veio para mim e eu preciso falar. Eu venho aí refletindo das pessoas próximas de mim, dos meus clientes, meus pacientes, né? Sobre o algoz e a vítima. Então, até eu gravei um vídeo curtinho e resolvi fazer esse que fica mais compridinho. Então, o que eu quero falar sobre a visão da vítima e do algoz? Primeiramente, que na constelação familiar, né, em todo esse movimento sistêmico, a gente sabe que a vítima, ela não tem força, ela não consegue sair do lugar, ela tá bloqueada, né, muitas vezes, porque esse papel de vítima não tem força. Bert já dizia, né, que muitas vezes eu não posso constelar uma vítima, porque a vítima, ela não vai enxergar com os olhos que ela precisa entender. Ela acaba, né, olhando com os olhos dela, que tá ali enraizado dessa vítima, que é a coitadinha, né, que muitas vezes diz o seguinte: eu não consigo porque aconteceu isso na minha infância, eu não consigo porque ninguém me ajuda, ninguém me dá atenção, o governo tá assim. Eu vi muita gente falando, né, janeiro, fevereiro tá sendo um mês ruim, né, e tal, e eu entro nessa energia, entro nesse inconsciente coletivo e acabo mesmo me vitimizando e dizendo, nossa, eu sou a vítima, né, a coitadinha aí da sociedade, né. E não existe isso. Se eu quiser agir diferente, fazer diferente, eu tenho que sair deste papel. Então, por que eu quero falar do algoz e da vítima? Quando a gente fala disso, parece que a nossa mente nos remete diretamente para relacionamentos, né? Mas não, isso acontece em outras situações. Pode ser com amigos, pode ser com parceiros, pode ser com o cliente e a pessoa que presta o serviço. E por mais que você ache que seja antagônico o algoz e a vítima, na verdade eles são semelhantes. E agora eu vou explicar um pouquinho por quê. O algoz, né, nem sempre tão algoz, ele realmente às vezes é manipulador, né, ele é controlador e tal, e ele precisa, né, de uma vítima, né? Então, o que acontece? Tem um algoz, uma pessoa que faz aqui as coisas e tal, e que quer dominar muitas vezes o outro. Ele tá numa polaridade extrema. E a vítima tá lá na outra polaridade, sem força, sem conseguir, né, fazer as suas coisas e tal. E muitas vezes ela culpa o próprio algoz por causa das suas questões, mas sempre tem os 50% de cada um, né? Então a vítima acaba, de certa forma, também por ser semelhante ao algoz, manipulando as pessoas ao redor dela, né? Porque ela é vítima, porque olha essa pessoa algoz aí perto de mim que tá fazendo isso comigo e tal, né? Então eu acho muito importante falar sobre isso. E por que me veio esse insight? Né? Porque, por exemplo, eu escutei isso, né, de uma amiga minha, né, que falou exatamente isso, ó. Eu gostaria de melhorar e tal, não quero ficar no papel de vítima, no papel de coitadinha, de repente, e eu tenho clientes, por exemplo, que pagam só X pra mim e tá tudo certo pra eles.
E o que está certo sobre isso, né? Que eu não tô enxergando. E é muito bom a gente falar sobre isso, né? Das perguntas também, né? Aclaradoras, né? O que está certo sobre isso que eu não tô enxergando? Na verdade, é muito fácil eu dizer, por exemplo, dentro do empreendedorismo, e aqui a vítima e o algoz, sempre pode ser em qualquer tipo de relação, né? Mas seria, assim, muito fácil eu dizer assim, ó, os meus clientes não querem pagar o preço ou estão pagando só esse valor, né? E quando, por exemplo, eu aumento o valor, eles somem e tal. Mas qual é o sinal dessa narrativa atrás disso, né? Qual é o sinal dessa narrativa? Que a pessoa não está conseguindo se valorizar. Ela não sabe do seu potencial e de todo o seu valor. Então ela tem medo, muitas vezes, de se posicionar, de dizer não, de dar o seu valor, ali o seu valor, seu preço. E isso serve para relacionamento, serve para amizade, serve para cliente. E por isso ela se coloca nesse papel de vítima, né, de coitadinha. E muitas vezes o que acontece? O algoz, ele vai se aproveitar disso, porque ele também, né, não tá valorizando muitas vezes aquele profissional, ou não tá valorizando aquele parceiro de vida, né, alguma coisa assim, porque o outro, muitas vezes, deixou isso acontecer. Gente, é muito comum, né, é muito real isso. E eu gostaria muito que vocês refletissem se vocês estão ou no papel de algoz ou no papel de vítima, porque nenhum desses dois papéis conseguem aí fluir na vida. Nesse sentido que eu trouxe, né, dessa minha amiga, essa minha cliente também, por exemplo, o algoz que se aproveita e quer pagar pouco, quer se aproveitar da pessoa, enfim, quer pagar só um valorzinho, alguma coisa assim. Tô falando da relação cliente e profissional. Ele também se prejudica, porque quando eu não valorizo o outro, né, e muitas vezes eu não sou valorizado. E isso, gente, é batata, né? Para quem estuda aí as constelações, estudo financeiro, sabe que se eu não valorizo o outro, não tenho gratidão pelo que o outro faz por mim, muitas vezes, né, isso vai acontecer. Daí, então, eu não valorizo e daí eu espero a valorização do outro? Não, porque tá lá fora, né, essa valorização. Eu preciso me valorizar e valorizar o outro, né? Isso é um equilíbrio de troca. Agora, gente, quando, né, isso é da questão do algoz. Agora vamos para a vítima, nesse caso. O profissional que não se valoriza e deixa que o outro desvalorize ele, também entra nesse papel que não consegue se posicionar, não consegue entender o seu valor. E muitas vezes a raiz disso ou tá na infância. Que é muito engraçado, eu tava atendendo agora, né? E uma pessoa me falou assim, só falou assim pra mim, ó. Ai, Vanessa, quando tu me pergunta alguma coisa, né, assim, e o que pra você significa isso? Que eu sou muito das perguntas, né? E ela tava no processo de terapia e eu pergunto muito. Ela falou, vem à tona isso, assim, pra mim, e às vezes eu não consigo responder e tal. E tem outra coisa ainda, ela disse, quando tu me diz assim, eu tenho umas tarefas pra vocês, eu fico muito irritada. Eu penso assim, quem é ela pra me dar tarefas? Tarefas é coisa de criança, né? Então, gente, olhem esses gatilhos. Que interessante. Eu falei, muito obrigada por me falar isso. Porque essa que tá conversando comigo agora é a adulta que tomou consciência. Mas essa que sente isso quando eu peço tarefas, né? Quando eu faço perguntas, como se perguntas fosse uma afronta, é a criança ou adolescente. A gente precisa, né, investigar mais isso. Então, gente, não se coloquem nem no papel de algoz, nem no papel de vítima, né? Então, pra gente se valorizar e todo mundo crescer como um todo, né? Vítimas não tem mesmo força, não tem movimento, porque é muito mais fácil eu querer ficar
como se fosse no úterozinho da minha mãe e dizer, ó, o problema é os outros, o problema é o meu marido, o problema é os clientes que não querem pagar. Mas será que profundamente, né, você está se valorizando? Se você não está se valorizando, é algo que você tem que olhar mais profundamente, entender da onde que veio essa questão da autovalorização e trabalhar principalmente a sua autoestima, a sua autoconfiança, seu amor próprio. E é possível resolver, saiba, eu sou exemplo disso. Tá bom, gente? Fiz bem curtinho aqui para ficar, porque eu senti no coração que eu precisava falar sobre isso. Eu sei que algumas pessoas entraram aí, mas obrigada para quem ficou e até a próxima.